Olá, meu nome é Pedro Vancini, sou professor de matemática e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma lista de exercícios que eu preparei semelhantes às questões de uma prova trimestral, de matemática de um aluno, ou melhor, de uma turma do Colégio Militar daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, né? Do sétimo ano do ensino fundamental, tá? Eu vou mostrar como é que estão as questões da prova do colégio e as questões semelhantes às que eu preparei. Olha só. Aí eu vou me tirar daqui do vídeo, tá? Mas vocês vão continuar ouvindo minha voz, tá? Olha só. Olha a primeira questão. Bruno tinha em sua carteira somente notas de R$ 10 e moedas de 10 centavos. Ele pagou uma conta de R$ 24 com a menor quantidade possível de moedas. Quantas moedas ele usou? Agora, olha só como é que está essa mesma questão, mas na lista de exercícios que eu preparei. Sofia tinha em seu cofrinho apenas notas de R$ 5 e moeda de 10 centavos. Ela comprou um brinquedo que custou R$ 16,40 e pagou o valor exato utilizando a menor quantidade possível de moedas. Quantas moedas ela usou? Percebe que são questões bem parecidas. Na da prova era notas de R$ 10 e moeda de 10 centavos. Nessa daqui, notas de R$ 5. E o valor ali que tinha que pagar era R$ 24 na prova do colégio. Aqui é 16,40. Percebe o nível de semelhança entre as duas? Bem parecido, né? Agora, olha a questão 2 da prova do colégio dele, tá? É uma questão do Enem 2012. Não vou ler toda ela para não gastar muito tempo, mas se vocês quiserem ler, vocês podem pausar o vídeo. Aproveitem, né? Curtem esse vídeo, se inscrevam no meu canal, deixem algum comentário, né? Falem para mim o que vocês acharam dos meus exercícios, dos exercícios que eu preparei. Enfim, olha só como é que ficou essa questão, tá? Na minha lista aqui, ela é a questão 6, tá? Eu pulei, né, a ordem, também para encaixar aqui, né? Porque essa é uma questão grande, ela ocupa uma página inteira, né? Dá para ver aí, né? Olha como é que as imagens estão parecidas, tá? E a questão também. Ah, professor, você usou o GPT, né? Image, né? Eu consigo identificar aí. Realmente eu usei o GPT, né? Image 2, ok? E também outra ferramenta de inteligência artificial. Eu usei o do Gemini Pro 3.1, se eu não me engano, tá? Mas eu que montei os prompts, eu que editei, fiz algumas edições, eu que preparei esse material, tá? E eu fiz questão por questão, ok? Isso. E olha só como é que ficou excelente esse meu trabalho, né? Se você concorda, dê um like nesse vídeo aí, dê mais capricha nesse like aí. Questão 3, a prova dele, ó. Se a temperatura de, deixa eu dar um zoom aqui, né? Se a temperatura de menos 6 graus Celsius diminuir 10 graus Celsius, então a nova temperatura será de, eu cortei ali, mas tá escrito, né? Será de, tararã. Olha só, essa é a questão 2 da lista de exercícios que eu preparei. Percebe? É uma situação, tem um texto, né? Tem um enunciado até, né? Mas envolve o mesmo tipo de resolução. Olha só a questão 4 da prova do colégio dele. Sobre o conjunto de números inteiros, é correto afirmar que. Aí tem essas afirmações. Na lista de exercícios que eu preparei, é sobre o conjunto de números racionais. Tá? Números racionais são números diferentes dos inteiros, né? Sim, né? Todo número inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro. Porque além dos números inteiros, os números racionais também são os números decimais exatos e as dízimas periódicas, né? Ou então, aproveitando, né, os números racionais são todos aqueles que podem ser representados em forma de fração
tal que o numerador e o denominador dela são números inteiros e o denominador tem que ser diferente de zero, tá? Mas, enfim, como tanto o conjunto de números inteiros como dos racionais, né, bem como as suas operações, quer dizer, as suas operações não, as operações, né, de matemática, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação com expoente natural e raiz quadrada exata, né, de números inteiros racionais foram conteúdos da prova. Então, eu imagino que pode ser que tenha uma questão assim, né? Não de números inteiros, mas agora de racionais, tá? Enfim, por que eu preparei esse exercício? Para o aluno, porque esse aluno não foi muito bem e aí ele vai fazer uma prova de recuperação para melhorar a nota dele. E aí eu fiz esse exercício com questões semelhantes da prova trimestral dele, tá? Não sei se eu falei, nem lembro agora se eu falei isso no começo do vídeo. Ó, próxima questão ali, questão 5, tá? Simplificando-se, ó, ele deixou em branco. Ele começou a resolver a lápis, né? E aí acabou deixando em branco, tá? Ele poderia ter chutado, que nessa prova, as questões de múltipla escolha, não interessa o que você coloca ali na resolução, tá? Só se você marcou a alternativa certa, ganhou um score, marcou errada, ganhou nada, tá? Independente de você ter colocado toda a resolução corretamente, tá? Se você não marcou a alternativa certa ou deixou em branco, você perde um score, tá? Aqui é por scores, né? Enfim, simplificando essa expressão, olha como é que ficou aqui na minha lista de exercício. Então dá para perceber que as potências, né, na prova dele, na prova do colégio dele, eram de base 2. Aqui as potências são de base 3. Percebe o nível de semelhança? Próxima questão 6, né, da prova do colégio militar dele, simplificando essa expressão aí, obtém esse número inteiro. Olha só, coloquei uma expressão parecida, tá? Aí essa daqui era a questão 6, né, aquela grandona lá, semelhante a uma questão do Enem 2012. Para a próxima, questão 7, da prova do colégio dele. Eu e mais 4 amigos fomos a um restaurante, a conta de R$ 80 foi dividida igualmente entre nós. Paguei minha parte, fiquei ainda com R$ 11. Qual a quantia que eu tinha quando entrei no restaurante? Olha como é que ficou aqui no exercício. Não vou ler tudo isso aí de novo, tá? Mas se quiserem ler, pausem o vídeo, dêem uma lida e veem como é que ficou bem parecido. Olha a questão 8 da prova dele, tá? E olha a questão 8 aqui da minha lista de exercícios. Eu até coloquei uma reta, né, com dois carrinhos aqui, ó, tá? Aí ela continua aqui na segunda coluna. Top, né? Questão 9. Para comprar uma bicicleta para o filho, Lígia juntou, tarará, tarará. Olha só aqui. Ao invés de bicicleta, notebook, mudou os valores, mas a questão está muito parecida. Tá? Deixa eu tirar o zoom aqui para aparecer toda a questão, né? Aí, aqui. Questão 10 é semelhante à questão 10, não é? Sim, a questão 10 da prova do colégio dele envolvia, né, ingressos de um filme, né? Aqui, medalhas, né, de um campeonato, tá? Mas são bem parecidas mesmo. Aqui, as duas questões são semelhantes, né? Envolve um jogo aí e tal, com pontuação e tal. Olha só, né? O jogo é parecido, as afirmações são parecidas. Aí a questão 12 da minha lista de exercícios é semelhante à questão 16 da prova do colégio dele, tá? Dados esses números racionais, localizo na reta numérica, tá? Coloquei aqui na minha lista de exercícios, tá? Questão 12 ali, tem uma reta numérica que está aparecendo aí, né? Do menos 5 até o 5 e quer que localize esses números racionais. Beleza? Aí, a questão 3 da minha lista de exercícios é semelhante
a questão 14 da prova do colégio dele. Percebe? Uma expressão bem parecida, né? Bem parecida mesmo. Olha só, ele fez toda essa conta aqui, mas deixou a lápis, tá? A resposta não deu certo de qualquer jeito, tá? Embora tá, esse certinho tá de vermelho, tá? Quando é de vermelho é porque tá errado. Quando tá certo é porque é azul, não sei se vocês perceberam. Enfim, a resposta ele não está certa, mas eu nem olhei, na verdade, mas pode ser que a resolução estava, só que ele colocou a lápis, infelizmente, tá? Então, aproveitando, né, atentem-se nisso, né, quando você for fazer uma prova na sua escola ou alguma outra prova, né? Prova de vestibular, prova de Enem, prova de concurso, prova de processo seletivo, enfim, qualquer outra prova, tá? Não faça com pressa, exceto se tiver pouco tempo mesmo, tá? Mas tome muito cuidado, prestem atenção, ok? Que ele cometeu erros assim, principalmente por falta de atenção, tá? Ok? Enfim, percebe como essas expressões são parecidas? Como é que as questões são parecidas? Questão 14 no exercício é semelhante a 15 daqui, tá? Ok? Tá cortada ali uma parte, tá? Mas é para ler a maior parte dessa questão, né? Da prova do aluno. A questão 15 da lista de exercício é semelhante à questão 12 da prova, tá? Olha só. Era para jogar o verdadeiro ou falso, as igualdades, tá? Igual tá ali na lista de exercício. Olha só a questão 16 na lista de exercício, hein? Né? Como tá chegando aí a Copa do Mundo FIFA, né? De futebol masculino. Bom, FIFA e futebol, né? Meio que redundante, né? Mas tem gente que não sabe o que quer dizer FIFA, né? Enfim, é só futebol, tá? No caso, masculino, né? Que vai acontecer lá no México, nos Estados Unidos e no Canadá, na América do Norte, né? E aí, pensando nisso, eu coloquei uma questão assim. Na prova dele, era um campeonato de futebol envolvendo clubes, né, brasileiros, ok? Olha só. Flamengo, Santos, São Paulo, Fluminense, né? Percebe como que estão parecidas? Por fim, a última questão da Melissa Exercício, ela está semelhante aí, à questão 13 da prova do colégio dele. Percebe? Se curtiu esse material, tá? Esse material é um dos materiais, uma das listas de exercícios que eu preparo para os meus alunos no reforço escolar, tá? Eu dou aulas de reforço escolar de matemática. Peraí, deixa eu colocar um vídeo aqui para eu aparecer, né? Aí. Eu dou aulas de reforço escolar de matemática para alunos do ensino fundamental e do ensino médio, tá? Se você gostou dessa exercício que eu preparei, agende uma aula experimental comigo, tá? Clique no link da descrição, que é para o meu perfil no Insta, né? Ou então, eu não sei se eu vou conseguir colocar um link, né? Mas eu vou colocar o meu arroba, tá? Que, aliás, é prof, né? P-R-O-F ponto Pancini, P-H, ok? Eu vou colocar no meu link da descrição esse meu arroba, né, meu Insta. Entra lá, siga no meu perfil e manda uma mensagem direta, né, uma DM nesse Insta, caso queira entrar em contato comigo e agendar uma aula de reforço. Ah, eu moro no interior do Mato Grosso do Sul, eu moro em outra cidade, outro estado do Brasil. Ah, eu moro em outro país. Não tem problema, tá? Porque eu também dou aulas de reforço escolar de forma online, né, de forma remota, por vídeos chamadas, tá? Mas se você mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, você pode agendar uma aula de reforço e aí eu cobro uma taxa de deslocamento, tá? Mas mesmo se você morar em Campo Grande, pode ser online também, tá? Ah, e outra coisa, caso
você seja um aluno, ou então você seja um pai, uma mãe, o responsável de um aluno do ensino fundamental, ensino médio, e conhece outros alunos da tua turma ou da turma do teu filho, ou do aluno que você está responsável, e quer agendar para eles, tá? Posso ministrar também aulas coletivas, tá? Principalmente se forem da mesma turma, do mesmo colégio, mas pode ser de turmas, de séries escolares de colégios diferentes ou até mesmo de séries escolares diferentes, tá? Ficam a critério de vocês. E aí o preço fica mais em conta, né? Fica mais econômico para vocês se a aula, né, for para mais de um aluno, né, individual, tá? Enfim, é isso. Novamente, se curtiu esse vídeo, se curtiu o meu material, né, especialmente, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal, deixe um comentário falando o que que achou do meu material, das questões que eu preparei, tá? E novamente, vá lá no meu Insta, siga lá, me siga lá no Insta e se quiser agendar uma aula, envie uma DM para mim. É isso, Deus abençoe, tenha um excelente dia.